Eu tô com vergonha. Então, só pra explicar, essa é a primeira vez que tem gente do meu lado. Ele está exatamente aqui. E eu tô com vergonha. Oi, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu primeiro dia em Amsterdã. Eu fiz essa viagem agora no meio de agosto e eu fui pra dois lugares. Eu fui pra Amsterdã e pra Dublin. Então eu tenho vlog de todos os meus dias nessa viagem e esse daqui vai ser o primeiro deles. A gente começa o vlog aqui no aeroporto. Como vocês bem acertaram lá no meu Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, clica aqui no primeiro link da descrição. Eu vou pra Amsterdã agora e no primeiro tempo, e mais tarde em seguida eu vou pra Dublin. Então eu começo minha viagem agora. Gente, essa noite eu fiz uma peripécia, porque assim, o voo tá saindo muito cedo. Meu voo sai daqui 6h30 da manhã, então eu tinha que estar no aeroporto 5h30 e não tem transporte público, então eu não podia ficar na casa do meu amigo. E daí eu vim pra um hotel perto do aeroporto pra eu poder dormir, porque senão eu ia dormir no aeroporto. E daí foi super caro, mas gente, eu nunca dormi tão bem na minha vida nesses últimos 2 anos. Juro pra vocês. Eu acho que assim, valeu cada centavo, não me arrependo. E aí estou aqui bem de boas, dormi 3h30, mas estou descansada. Meus olhos talvez não digam o mesmo, mas estou me sentindo descansada. E tem mais. Eu descobri que eu vou de Air France hoje. E aí você faz, ai, mas você é muito rica. Sim, eu nem sabia que eu era tão rica desse jeito. Mas gente, viajar de Air France é muito coisa de rico mesmo. Porque você vê o próprio saguão onde a Air France sai é outro nível, sério. Você sabe que é coisa de rico quando tem uma propaganda da Maserati nos terminal. E aí que o voo foi super tranquilo, eu tive até lanchinho no avião, isso é muito raro, porque eu só viajo de low cost. Tem até um vídeo falando sobre isso aqui. Foi a primeira vez, mas o meu voo foi muito barato, eu acho que eu paguei 28 euros pra viajar de Air France, então foi o mais barato de todos na época que eu precisava. Então foi por isso que eu viajei. Chegando lá em Amsterdã, a primeira coisa que a gente passa é sair do aeroporto. Eu odeio sair do aeroporto, só que lá em Amsterdã foi super tranquilo. Eu acho que de todos os aeroportos que eu já visitei, o de Amsterdã foi o mais tranquilo de sair. Então você tem a opção de pegar é como se fosse um metrô, mas enfim, é um trem que sai debaixo do aeroporto já. A estação do trem é embaixo do aeroporto, então é só você comprar o seu ticket, que custou 5,50 pra fazer uma ida, né? Então eu paguei 5,50 pra ir até o centro da cidade e você só desce, tipo, escada rolante, assim, é super fácil, super tranquilo. As cadeiras são bem confortáveis e o trajeto dura mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Então é bem tranquilo mesmo, você sai na estação central de Amsterdã e é super tranquilo. E aí, chegando no centro de Amsterdã, a primeira coisa que você vive é o medo de morrer atropelado por uma bicicleta. Gente, você escuta histórias, né, de que Amsterdã é a terra das bicicletas, que existe mais bicicleta do que carro, que as pessoas só andam de bicicleta, mas quando você vive aquilo é diferente, sério. Eu passei 4 dias tentando sobreviver sem ser atropelada e vou te dizer que não é fácil não, tá? Porque eles andam muito de bicicleta e se você não respeitar direitinho os sinais, você vai ser atropelado por uma, porque eles simplesmente não param. A primeira coisa que eu vi por lá e que me chamou muito a atenção foi o Edam Lookout. É um prédio enorme que tem um balanço lá em cima e esse balanço, ele é o balanço mais alto da Europa. Eu vou falar isso sobre ele em outros dias, mas foi a primeira coisa que eu vi e ele é um prédio muito bonito. E eu descobri esse prédio porque eu fiquei do outro lado do rio, né? Eu fiquei do lado desse prédio, então chamou muita atenção e eu fiquei 4 dias internalizando de que eu ia naquele balanço. E aí vocês vão ter que ver os outros vídeos pra saber se eu fui, né? Uma coisa
interessante sobre Amsterdã é que o transporte público é muito bem feito, assim. Você tem linhas de metrô, você tem linhas de tram, você tem linhas de ônibus. E eu, pra 4 dias, eu peguei um ticket de 4 dias mesmo, eu paguei R$24,50. Então te dá o direito de andar por todos esses transportes públicos. E uma outra coisa que é legal também é que, como eu falei, existe o Rio, né? E do lado vai ter, por exemplo, o Edam Lookout, e do outro lado vai ter a estação central. O ferryboat que liga esses dois lados, ele é de graça. Então eu dei sorte, porque como eu tava do outro lado, e do outro lado não tem tanta coisa assim pra fazer, tá? Além desse o museu do olho e o prédio, não tem tanta coisa pra fazer do outro lado, mas eu dei sorte porque a ligação entre os dois lados do rio é de graça, então eu só fui de ferryboat mesmo todas as vezes, e eu acho que é a única opção também, porque eu não vi pontes, tem muito tráfego de navios lá, então eu acho que não tem outra opção, mas o ferryboat é de graça. Tá, depois das minhas primeiras impressões de Amsterdã, eu encontrei o Greg, um amigo meu, e a gente foi visitar a cidade propriamente dita. Então a primeira coisa que a gente viu foi o Museu Nemo. Esse museu é um dos maiores museus de ciências da Europa, e é super interessante porque ele é muito prático, assim. Eu não cheguei a entrar, mas parece ser um museu super legal. E é muito prático porque ele ensina ciência para crianças, tem uma parte mais ligada para adultos também, então assim, tem experimentos, você tem a oportunidade de colocar mesmo a mão na massa. Parece ser um museu super, super, super legal, e ele custa R$17,50 para adultos e R$8,70 para estudantes, mas o que eu fiz foi ir lá ver a construção. A construção em si, ela é extremamente moderna, né? As construções de Amsterdã são diferentes, elas são mais antigas, enfim, mais conservadas mesmo, e essa do Nemo é uma parte mais moderna da cidade. E ele é um museu que ele tem uma escadaria enorme, assim, e tem vários experimentos da ciência do lado de fora. É como se fosse um mostruário do museu. Só que a vista de lá de cima é bem legal, dá pra ver a cidade, assim, uma parte da cidade, a parte moderna, uma parte antiga, e algumas torres, né, também, o rio e tudo. Então foi bem legal passar por lá, a gente tirou umas fotos legais, tá tudo no meu Instagram, então se você não me segue lá, porque eu deixo todas as informações por lá. Então foi muito legal fazer a visita, e eu acho que deve valer super a pena entrar no museu. A gente não entrou porque a gente tinha outras coisas previstas pra fazer, e eu acho que Amsterdã tem bastante coisa, você não necessariamente precisa entrar no museu pra fazer bastante coisa por lá. Uma coisa que a gente achou super engraçada foi o holandês, porque não tem nada a ver com a nossa língua, né? Então a gente ficou tentando adivinhar o que é que as coisas diziam e tudo, como que se pronunciava e blá blá blá, só que é muito bizarro, lógico, eles falam holandês por lá, você vai escutar holandês na rua, mas as pessoas falam muito inglês por lá, então eu me virei só com inglês, e com inglês você passa super bem, mas foi engraçado ver, tipo, as diferenças, sabe? A pergunta que fica é, como que lê a última palavra dessa placa? Schwebwartsmuseum. Depois disso a gente ficou andando pela cidade. Gente, a cidade é conhecida pelos canais. A gente foi andando até encontrar algum lugar pra comer, já tava na hora do almoço e tudo. Então a cidade é conhecida pelos canais e vale super a pena pegar assim 3, 4 horas só pra andar, ver a beleza da cidade, ver as construções. As construções, vocês vão perceber que elas são meio tortas, né? Às vezes elas caem pra frente, caem pra trás, ou então são meio de lado, assim. E isso acontece porque o chão da cidade é muito instável. Então todos os prédios são construídos pra se adaptar a esse chão. E quando o chão se move, o prédio se adapta pra ficar nivelado. Então por isso que acontece de você ver prédios, tem ruas que você olha assim, elas são assim, ó. Parece que os prédios vão cair todos em cima de você. Mas é muito bonito e é muito especial, sabe? É uma característica muito legal da cidade e torna a cidade muito bonita. Então, nessa hora, a gente procurando assim um lugar pra comer, a gente achou um restaurante que é super legal, que se chama Mata Hari. E ele vende vários aperitivos e tudo, cervejas, é como se fosse um bar. Tem também pratos quentes e tudo, mas a gente foi pra lá pra comer os croquetes de carne, que são super característicos também de Amsterdã. E, gente, aquilo ali é muito bom. É bom demais! A gente comeu por lá, foi R$6,50, 8 bolinhas, né, 8 croquetes. E, cara, muito gostoso, eu recomendo demais.
Depois disso a gente só comeu um hambúrguer mesmo, só pra terminar o almoço. E fomos pro Museu do Van Gogh. A gente reservou o Museu do Van Gogh com antecedência pela internet. E é importante que você faça isso porque às vezes não tem lugar pra você reservar quando você chegar lá. Então a gente reservou com antecedência, a gente marca um horário pra entrar e foram 19 euros. Aí você faz, é caro e tal, sim, mas vale cada centavo. A maior parte da coleção do Van Gogh tá lá dentro. Nesse exato momento existe uma exposição temporária sobre os girassóis de Van Gogh. Eu não sabia, mas os girassóis de Van Gogh foram feitos em várias cópias, né? Ele fez várias cópias dos próprios girassóis e ele considerou como se fosse a obra mais famosa dele. E realmente é até hoje. Tava aqui editando o vídeo e percebi que esqueci de acrescentar alguma coisa sobre a vida do Van Gogh. Ele viveu só 37 anos, mas ele produziu mais de 2.000 obras de pintura a óleo. A maior quantidade foi produzida nos últimos 2 anos da vida dele. Foi quando ele se mudou pra França e ele começou a ideia dele era de transformar a Casa Amarela, que era a casa onde ele morava, em um ateliê para pintores. Então o objetivo dele era que vários pintores fossem pra Casa Amarela para poder pintar, expor seus trabalhos e tudo. E foi quando ele começou a pintar várias coisas. Vocês vão ver que tem no Museu do Van Gogh, vocês podem ver tipo os quadros que ele fez nessa época, os autorretratos. Ele tinha uma doença psicológica, psicossomática, então ninguém sabia exatamente o que era, mas foi a partir dela que ele faleceu. Ele foi internado algumas vezes no fim da sua vida, mas mesmo quando internado e mesmo saindo da internação, ele pintava muito, muito, muito. Foi nessa época que ele criou os girassóis, um dos quadros mais célebres, e os milhões de autorretratos que ele fez. As obras que ele fez no fim da vida dele são impressionantes porque você consegue ver os dias que ele estava bem, os dias que ele estava mal, só por olhar a obra, sabe? Ele passava muito sentimento nas obras dele, e isso dá tudo pra ver no museu. É super bonito, é super legal. O museu tem vários andares, eu acho que são 5 no total, e você tem acesso a ver todas as obras do Van Gogh, tem todas as histórias, sabe? Tipo, tem a história que envolve cada obra, eles mostram também a restauração das obras, como que eles fazem, obras que foram roubadas e que voltaram com algum defeito, como que eles fizeram pra poder completar a obra, pra ficar parecido com o original. Então é muito interessante. A gente passou, eu acho que 3 horas por lá e foi assim, muito legal. E eu recomendo demais o passeio, fora que o entorno do museu é muito bonito. Tem o Museu de Arte Moderna que fica logo em frente, que a gente não foi, mas o prédio também é super bonito. Ele é moderno atrás e antigo na frente, então é super legal. Tem uma praça ao redor, também tem uma outra construção que eu não sei muito bem o que é. Talvez seja a prefeitura? Não. É algum prédio do governo, mas que fica do outro lado da rua. Enfim, é super, super, super bonito o entorno e vale super a pena ir pro Museu do Van Gogh. Eu gostei demais, 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 demais. E o entorno e o parque que tem do lado é maravilhoso. Então, valeu cada centavo. A gente acabou de sair do Museu do Van Gogh agora, e aí eu tinha visto no vlog da Chata de Galocha, Lu Ferreira, que todo mundo tinha indicado de comer uma torta de maçã lá no Inkel 43? 5. 45? Não, 45. 49? Esse lugar aí, vocês vão ver o nome depois. Então eu já recebi mais uma pessoa que me disse assim, pelo amor de Deus, vai comer a torta de maçã, né, amiga? 43, né? 43, o Inkel 43. Então, já mais uma pessoa disse, a gente vai fazer o que, Greg? A gente vai comer muita torta de maçã. Mas muita torta de maçã. A torta custa R$3,70, só a torta. Se você quiser o chantilly que vem em cima, você paga mais 50 centavos, se eu não me engano. Então é uma torta barata, né? Eu considerei barata porque, por ser uma torta super famosa na cidade, eu achei que o preço tava bem ok. Então, você vai lá, você se senta, o restaurante é super bonitinho, as pessoas são super legais também. Eles falam português a maior parte das vezes, porque tem tanto brasileiro que vai lá, mas assim, tanto brasileiro que eles já se adaptaram.
E tem outros produtos também, né? Você pode comprar refeições, é um restaurante mesmo, né? Tem almoço, tem janta, mas o carro-chefe do restaurante é a bendita da torta de maçã, que é muito boa. Muito boa. Fora que não é caro, né? Pra um lanche da tarde, alguma coisa, tomar um café. Então foi um passeio bem legal e eu recomendo demais a torta de maçã. É facinho de chegar lá também, ele é perto da estação central, então vale a pena o passeio. E esse foi o meu primeiro dia em Amsterdã. Nos próximos dias vocês vão ver mais e mais coisas pra visitar por lá, além de restaurantes também. Então fica por aqui, se inscreve aqui no canal pra acompanhar a minha viagem. Deixa um like aqui embaixo pra ajudar a crescer o vídeo. Compartilha esse vídeo com alguém que vai pra Amsterdã, porque a pessoa vai adorar saber as dicas. E é isso, me segue lá no Instagram. E é só. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!